Joel, um dos principais assuntos que estão sendo comentados desde ontem e até agora foram as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem sido bastante citado no noticiário pelos ataques, né, que vem sofrendo ele e o Banco Central, de uma maneira como um todo, pelo presidente da República e pelo PT também, né? Sim. Presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, subiu o tom, né, contra o Banco Central, afirmando que a taxa de juros no patamar que está no Brasil é algo que vai prejudicar demais a economia. O próprio presidente vem cobrando também algumas explicações. Nós falamos aqui há alguns dias também sobre a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que quando recebeu a ata do Banco Central com as justificativas para a manutenção da taxa Selic no patamar que temos agora, disse que houve ali um tom mais amigável, né? E ontem o presidente do Banco Central foi entrevistado sobre esse assunto, obviamente, né? Falou sobre muitos assuntos, mas esse foi um dos principais, né? Falou que a figura dele na frente do Banco Central ou à frente do Banco Central não é algo definitivo em relação à taxa de juros, porque ele não manda no Banco Central. Ele é uma das pessoas ali dentro que nem sempre vota, né? Tem um colégio ali de diretores que tem uma mentalidade, está com uma ideia direcionada para o mesmo caminho, que é o de manter os juros um pouco mais altos para tentar conter a inflação, e que não houve jogo político nisso. Pois bem, hoje o Roberto Campos Neto participou de um evento, de uma conferência que foi promovida pelo BTG Pactual em São Paulo, e trouxe mais uma fala que está repercutindo bastante e também num tom mais afável, mais amigável ao governo, né? O que ele disse é que 45 dias de governo novo, de governo Lula, é pouco tempo para que já se tire uma ideia do que vai ser, que é preciso dar tempo para que o governo trabalhe, que ele tem sentido muito boa vontade nas palavras, nos gestos de Fernando Haddad, e pediu que o mercado tenha paciência com o governo federal que acabou de assumir. Vamos ver aqui esse trechinho desse evento. Eu acho que o governo está na direção certa, tem tido um debate bom, a gente precisa ter boa vontade, falar de juros e ter a crítica é natural. Quanto mais fortes são as instituições, mais esse debate ele pode ser intenso sem afetar preços de mercado, sem afetar a expectativa, porque as pessoas entendem que esse é um debate natural. O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, né? Como o André disse, eu estava assistindo ali do cantinho, 45 dias é pouco tempo, acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad. É isso, essa foi a fala dele, né? E que tem repercutindo bastante. Há um desejo aí, né, de que coloquem panos quentes, que a discussão tome um outro rumo. Vamos ver se isso vai acontecer, porque dentro do próprio PT, as informações de bastidores que a gente tem, Joel, é de que as ideias não estão batendo nesse sentido, que uma parte quer colocar esse assunto como ponto pacífico e tratá-lo de outra maneira, de maneira mais pacífica, mais ordenada, mas há uma outra ala que defende a pressão em cima do Banco Central para que a taxa de juros possa ser reduzida. A realidade é o seguinte, infelizmente, político, e quando eu falo político, eu envolvo todos aí, do governo atual, do passado, políticos só pensam em eleição. Então, mesmo os que foram eleitos agora, eles estão pensando na próxima eleição. E esquecem muitas vezes de governar. Você vê aí, o presidente Lula fica criticando muito mais as coisas que foram feitas terríveis pelo governo passado, tem muitos acertos, mas inúmeros erros. Ele faz muito mais as críticas do passado do que pensar no que deve ser feito agora. E quando ele emite esse tipo de crítica aí, é muito mais para justificar para o povo as coisas que ele prometeu e que infelizmente não vai conseguir fazer. Porque não é fácil assim, você fala, eu vou meter o salário mínimo a R$2.000. Você pode até prometer isso, pode ser uma intenção sua. Eu até acredito que seja uma intenção, porque todo mundo tem a ideia de ajudar o povo. Só que nós sabemos como que as coisas funcionam. Então, quando você cai lá dentro, mesmo se tratando de uma pessoa experiente como o presidente Lula, ele percebe que, infelizmente, ele não vai conseguir cumprir com algumas coisas que ele propôs, que ele prometeu. Aí, logo, ele tem que jogar isso para a galera. A questão dos juros é a mesma coisa. Você é uma pessoa que odeia tomar remédio, não é? Você já me falou isso várias vezes, não é? Quando você fica com uma gripe ferrada mesmo, com secreção, sinusite, o médico te receita um antibiótico. Você toma, não toma? Infelizmente. Tem que tomar. Ele te causa alguns efeitos colaterais. Estraga o estômago, etc. e tal. Os juros é isso aí, cara. Você não tem para onde recorrer. Ou você deixa a inflação disparar,
chegar em 10, 20, 30, 40%, ou você mete os juros lá em cima. Quem que quer ter juros altos como nós temos agora? Óbvio que o governante não quer isso. Óbvio que o Banco Central não quer isso, mas você não tem o que fazer, cara. Então, quando você expõe isso, é muito mais para justificar a sua falta de poder em tomar esse tipo de decisão. Então, nós vamos ter que continuar por algum tempo ainda amargando esse duro efeito colateral dos juros altos, que é o desestímulo à economia. Eu conheço inúmeras pessoas que estão com vontade de trocar de carro, mas vai esperar, porque o juros está alto. Isso se aplica para tudo, não é? Para tudo que porque é o que gira a economia. O empréstimo é o que gira a economia. Exatamente. E você não vai pegar dinheiro emprestado a esse preço que está. Mas, em contrapartida, a inflação está controlada. A inflação está dentro de um patamar aceitável. E, aos poucos, nós vamos resolvendo esses problemas. Mas seria muito legal o novo governo já pensar daqui para frente, sabe? Pô, o governo passado foi a mesma coisa, só ficava metendo pau no governo anterior. Vamos ver o que a gente tem para resolver e vamos tocar a vida. O povo não quer ficar sabendo dessas coisas do passado, não. O povo quer saber do presente, minha gente. Você quer saber para quanto que vai o seu salário aí, seria indexado no salário mínimo? Para quanto que vai o salário mínimo? Você não quer saber quanto que era o salário do governo passado? As coisas são imediatas. Infelizmente, na política, tem uma regrinha, que é assim, ó, o sujeito, primeiro, ele pensa no poder. O poder, acho que é o primeiro que o cara quer ali, do cargo político. Depois, o dinheiro. Eu me recuso a acreditar que político não pensa em dinheiro. Então ele vem depois pensando em alguma possibilidade de abocanhar uma grana. Acho que poucos entram ali já pensando que vão receber aquele salário e pronto, acabou. Então vem o poder, depois o dinheiro e depois a reeleição. E às vezes eles se esquecem, cara, que tem que governar pra gente. Tem que tocar as nossas coisas aí. Essa balelinha de ficar discutindo questão política já passou. A gente não aguenta mais isso. O povo brasileiro hoje é um povo mais calejado, é um povo mais esperto. Então o tempo ele passa, como passou para o Lula, como passou para o Bolsonaro, esses caras têm que entender que hoje eles têm que governar para a população mesmo. E sem essa conversinha de ficar prometendo muita coisa aí, que a gente não acredita mais nisso. Infelizmente eu tenho visto isso, espero que isso mude daqui para frente. Pô, vem falar que o juros está alto porque simplesmente o Banco Central decidiu e pronto, acabou. Decidiu porque tem um motivo para decidir. Você já pensou, vamos pensar numa possibilidade. Já pensou se a decisão dos juros estivesse exclusivamente a cargo do governo? Você imaginou as irresponsabilidades que poderiam acontecer? Então esse é o tipo de coisa que não pode ficar a cargo de um governante, nem de um governo. O presidente ele não tem qualidade suficiente para tomar decisões econômicas dessa monta aí. Você tem que ter um grupo específico para isso. É para isso que existe o Banco Central. Você tem que confiar nos caras, Os caras que estão lá são criados para isso, estudados para isso. Eles têm que tomar as decisões pensando no melhor para o nosso país. E as decisões são tomadas nesse sentido. Mesmo porque não são decisões monocráticas e irresponsáveis. É um colegiado ali que toma a decisão. Exatamente. Não é o presidente do Banco Central que responde pelo BC, mas não é, no fim das contas, quem toma as decisões sozinho, não.